Olá! Seguindo nosso cronograma, nós iremos falar sobre o exercício passivo nas partes do corpo. Começaremos falando sobre o exercício passivo para a coluna vertebral e membro superior. Quando a gente fala em exercício passivo, a gente tem uma lembrança, a gente tem que falar também sobre a mobilização articular. Essa mobilização ela é utilizada quando existe um quadro de dor, justamente para controle e redução da dor, e também para a melhora da mobilidade. Nas regiões da coluna vertebral, por exemplo, e dos membros superiores também, que são articulações que apresentam hipermobilidade, não existe a necessidade de mobilização diferente das articulações restritas, que são aquelas articulações hipomóveis, que devem ser mobilizadas. E os exercícios de mobilização passiva, eles têm uma classificação, e eles são classificados em graus, vai do grau 1 ao grau 5. Podemos falar de 1 a 1. O grau 1, por exemplo, ele está relacionado com pequena amplitude de movimento, no arco de movimento, utilizada quando a limitação é por dor e espasmo muscular. O grau 2 é o grau que envolve grande amplitude de movimento dentro da amplitude média do arco de movimento, utilizada quando o espasmo limita o movimento precocemente ou quando a dor aumenta, restringindo o movimento na metade da amplitude. O grau 3 tem relação com o grande ADM, além do ponto de limitação de um arco de movimento. É usada quando a dor e a resistência do espasmo limitam o movimento próximo ao fim da amplitude do. Já o grau 4 é um movimento de pequena amplitude no final da ADM, usada quando a resistência limita o movimento na ausência de dor ou espasmo. E o grau 5 é utilizado em pequena ADM de impulso rápido, dado ao final da ADM, acompanhado por um estalido denominado manipulação. Recomenda-se que essa manipulação seja usada apenas por indivíduos treinados. O grau 5 ele tem relação direta com técnicas de quiropraxia, osteopatia. É quando essa pequena ADM tem um impulso rápido ao final da amplitude de movimento. Então, é preciso que quem for aplicar a mobilização articular grau 5 esteja treinado, capacitado para a realização de tal grau. Vamos citar exemplos, tá? Por exemplo, graus 1 e 2 são utilizados para tratamento da dor, por estimular os mecanos receptores, que nós já sabemos quem são, e limitar a transmissão e percepção da dor. Já os graus 3 e 4 estão relacionados com o tratamento da rigidez articular. As técnicas de mobilização articular utilizam movimentos de deslizamentos oscilatórios de uma superfície articular, tendo como padrão de direção a regra do côncavo convexo. As mobilizações articulares podem utilizar série de 3 a 6 níveis de oscilação, com duração entre 20 e 60 segundos cada, sendo que 1 a 3 oscilações por segundo. E aí a gente começa a falar a respeito dessas mobilizações a nível de coluna vertebral. Nossa coluna é dividida em 3 partes: cervical, torácica e lombar. E nós vamos aprender hoje como é realizada a mobilização passiva nessas regiões. Começando pela cervical, a gente pode realizar de forma passiva os movimentos de flexão, extensão, flexão lateral direita e esquerda, rotação direita e esquerda. Esse movimento ele é realizado de forma passiva pelo fisioterapeuta, utilizando as mãos ou algum dispositivo. Para esses movimentos da cervical, um dispositivo como uma toalha de rosto é muito eficiente. Para realizar a flexão, por exemplo, o paciente deve estar em decúbito dorsal na maca e o fisioterapeuta vai utilizar as mãos ou um outro dispositivo, como aqui citado, a toalha de rosto, para realizar o movimento. Para o movimento de extensão, o fisioterapeuta também vai utilizar
as mãos com o paciente em decúbito na maca. Para os movimentos de flexão lateral direita e esquerda também. Para os movimentos de rotação para a direita e para a esquerda também. Eu vou propor ao final desta aula que vocês realizem um vídeo com a mãe, com o filho, com o marido em casa, simulando esses movimentos neles, tá certo? Nós vamos seguir aqui. Então, aqui algumas imagens, observe o movimento de flexão cervical, paciente em decúbito dorsal na maca, fazendo o movimento de flexão. Flexão lateral, direita e esquerda, rotação. E aí partimos para tronco, tá? Que envolve também a coluna torácica. Podemos fazer movimentos passivos de tronco, movimentos esses de flexão, extensão, flexão lateral direita e esquerda, rotação para a direita e para a esquerda. Todos os movimentos são realizados de forma passiva pelo fisioterapeuta, utilizando as mãos. Para fazer o movimento de flexão, por exemplo, o paciente pode estar sentado em uma cadeira e o fisioterapeuta vai trazê-lo para próximo de si. O fisioterapeuta estará à frente do paciente, realizando de forma passiva esse movimento. Para o movimento de extensão, o fisioterapeuta vai se posicionar de forma contrária. O paciente estará sentado e o fisioterapeuta vai estar atrás dele e vai puxá-lo na sua direção, de forma passiva. Para os movimentos de flexão lateral direita e esquerda, assim como de rotação direita e esquerda, o fisioterapeuta pode permanecer atrás do paciente e realizar os movimentos de um lado para o outro, tanto como a gente fala, em relação à flexão lateral, como rotação também, para os lados. Aqui algumas imagens. Na primeira imagem, o paciente sentado, bem visível num leito de hospital, tem um suporte ali à frente. Quando o fisioterapeuta está à frente do paciente, ele promove passivamente em relação ao tronco o movimento de flexão. Quando ele se posiciona atrás, ele pode fazer os demais movimentos. Em relação à região lombar, os movimentos possíveis são flexão, extensão, flexão lateral direita e esquerda, rotação para a direita e para a esquerda. Para realizar os movimentos, o fisioterapeuta pode utilizar as próprias mãos ou dispositivos. Nesse caso da coluna lombar, da região lombar, o dispositivo de bola suíça é super empregável. Então, a gente vai realizar os movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e rotação, com o paciente em decúbito dorsal na maca, para todos eles. E a gente vai utilizar as mãos ou a bola suíça para auxiliar no movimento, ok? Então, observe que a gente pode realizar posicionamento dessa forma, tá? Com o paciente em decúbito dorsal, trazendo ele na direção da gente, enquanto fisioterapeuta posicionado à frente dele. A gente pode tomar também como base o pressuposto de que a posição de extensão seria o retorno à posição neutra, tá? Mas se de fato for promover extensão de forma passiva, esse paciente precisa estar em decúbito ventral, tá certo? Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Mobilização escapular. A gente faz movimentos, por exemplo, de elevação e abaixamento. Tem ainda um movimento de abdução e adução escapular, tá? Não está aqui no slide, mas também é possível ser feito. Movimento de elevação, é necessário que o paciente esteja em decúbito lateral na maca e o fisioterapeuta vai realizar de forma passiva o movimento de elevação dessa escápula, tá? Já o movimento de abaixamento,
Ele é realizado também com o paciente em decúbito lateral na maca. O fisioterapeuta vai promover o movimento de abaixamento da escápula de forma passiva. Aqui uma imagem para ilustrar para vocês a forma como pegar, a forma como o paciente se posicionar. Essa mesma posição pode ser utilizada para os movimentos de abdução e abdução escapular. Podem ser feitas de forma passiva também. Movimento de ombro. O ombro é uma articulação hipermóvel. É uma articulação que tem movimentos em todos os planos de movimento. A gente tem flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa. Esses movimentos podem ser realizados com o paciente em diversas posições também. Ele pode estar em decúbito, ele pode estar em sedestação, ele pode estar em ortostase. É uma articulação que nos permite essa variação. Então, a gente vai utilizar esses movimentos para alguns acometimentos e eles vão ser realizados pelo fisioterapeuta de forma passiva, utilizando suas mãos, tá? Imitando, simulando esses movimentos, ok? Então, aqui algumas imagens. Observe que na primeira imagem, o dito paciente está em sedestação. Na imagem seguinte, me parece estar em ortostase. Na primeira imagem, movimento passivo de abdução. E na segunda imagem, movimento passivo de flexão. Cotovelo. A região de cotovelo permite, na verdade, o cotovelo em si permite movimento de flexão e extensão. Quando a gente vai para braço, antebraço, na verdade, a gente tem também pronossupinação. Então, são movimentos realizados nessa região e que de forma passiva eles podem ser feitos com o paciente em decúbito dorsal ou também em sedestação, numa cadeira ou no leito, enfim. O fisioterapeuta vai utilizar as mãos para realizar o movimento. Vamos ver aqui, olha aí, paciente ali em sedestação. Pela posição das mãos, a gente pode ver que o fisioterapeuta está realizando um movimento de extensão, movimento passivo de extensão, na primeira imagem, tá? Na segunda imagem, me parece também um movimento de extensão, mas pode ser de flexão também, ele pode estar fazendo os dois, né? Uma sequência de flexão, extensão, certo? Região de punho, a gente tem movimentos de flexão, extensão, desvio radial e lunar. Quando eles são feitos seguidos um do outro, é o movimento do tchau, desvio rádio lunar. Movimento de flexão e extensão é o tchauzinho de Miss. Então, eles são realizados de forma passiva pelo fisioterapeuta. O paciente pode estar em decúbito dorsal ou em sedestação na cadeira, né? Sentado na cadeira, certo? Então, aqui o movimento, esse aqui é o movimento pela posição do fisioterapeuta na imagem de flexão e extensão. Essa tração ela pode ser dividida em graus, ela pode ser combinada com a mobilização, pensando também na redução da dor. E esses graus são tração grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1, ela neutraliza a pressão sem separar muito as superfícies articulares. O grau 2, ele separa essa superfície, ajusta a frouxidão. E o grau 3 já envolve o alongamento dos tecidos moles que estão adjacentes a essa articulação. O objetivo desse grau é aumentar a mobilidade. E agora eu quero que vocês realizem o seguinte exercício. Vocês vão responder para mim essas 3 perguntas
e vocês vão escolher 2 exercícios passivos. Na verdade, vocês vão escolher 2 regiões para realizar os movimentos passivos daquela região. 2 articulações, 2 regiões, enfim. Vocês vão fazer o vídeo, filmar o marido, o filho, eles vão ser, vocês vão simular que eles serão, né, os pacientes e vocês os fisioterapeutas e vocês vão realizar esses movimentos passivos neles, tá? Faz um vídeo com essas 2 articulações, dessas 2 regiões que vocês escolham, fiquem à vontade para escolher as que vocês acharem melhor e vão me mandar o vídeo, tá certo?